Estaria o mundo prestes a enfrentar uma nova guerra, dessa vez na América do Sul? Sim, talvez você não tenha visto na mídia, mas há um foco de tensão entre Venezuela e Guiana, através de uma disputa territorial que se arrasta desde o século XIX, mas que ganhou novos contornos no século XXI. A Venezuela reivindica a posse de um território chamado Essequibo, que corresponde a quase 70% do território da Guiana, um pequeno país com apenas 800 mil habitantes. E a situação cresceu em termos de tensão depois que o ditador Nicolás Maduro convocou um referendo para o dia 3 de dezembro para saber a opinião da população venezuelana sobre o assunto. Por isso, no vídeo de hoje vamos falar sobre os antecedentes históricos dessa questão, por que a Venezuela quer anexar a Guiana, há um motivo econômico por trás disso, se eu acho que isso irá acontecer e os motivos pelos quais eu acho ou não que irá acontecer, e também as possíveis implicações para o Brasil e para o mundo. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, e antes de entrar no assunto do vídeo, mais uma guerra que pode se iniciar, infelizmente, quero lembrá-los que no dia 21 de novembro abrirei a inscrição para a 23ª turma do Viver de Renda, o meu curso de Educação Financeira, totalmente regravado esse ano. Ele tem aulas gravadas, 122, e também aulas feitas ao vivo, que ficam gravadas com prazo indeterminado, simplesmente enquanto existir a plataforma as aulas estão lá, para que o aluno possa assistir, e um suporte que responde 100% das dúvidas do aluno. Você perguntou, em até 24 horas você tem a resposta. Tudo isso para pegar até mesmo o mais completo leigo e transformar esse camarada no investidor de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, investindo aqui e no exterior, para proteger e aumentar o seu patrimônio até que um dia ele possa efetivamente viver de renda. Se você quiser conferir mais informações do curso e também dos bônus que daremos exclusivamente para essa turma do dia 21 de novembro, uma vez que é uma data próxima a Black Friday, então colocamos vários bônus diferentes. Dê uma olhada no link da descrição e entre na lista de pré-matrícula. Lembrando que há bônus para os primeiros inscritos, um evento presencial aqui na série do Grupo Primo para apenas 50 pessoas. Por isso, tente acordar cedo para pegar uma das primeiras vagas. Entrando agora no assunto do vídeo, no começo desse mês, o ditador venezuelano Nicolás Maduro convocou um referendo para saber a opinião da população a respeito da questão de Essequibo, um território que faz parte da Guiana, mas que é pleiteado pela Venezuela desde o século XIX. Como você pode ver no mapa, é boa parte do território do país. E a região em si, ela tem muita mata, tem recursos naturais, logicamente, mas ela cresceu de valor por conta de descobertas de petróleo na costa da Guiana. E nesse referendo, que será executado no dia 3 de dezembro, então guarde bem essa data porque ela pode ser marcante, os venezuelanos terão que responder 5 perguntas com sim ou não. E das 5 perguntas que serão respondidas, 2 se relacionam ao interesse pelo território vizinho. São elas, e aqui já estão traduzidas. Abre aspas, você está de acordo com a posição histórica de não reconhecer a jurisdição da Corte Internacional de Justiça para resolver a controvérsia territorial sobre a Guiana? Segunda pergunta, você está de acordo com a criação do Estado da Guiana Essequiba e que se desenvolva um plano acelerado para a atenção integral à população atual e futura desse território, que inclua, entre outros, a entrega de cidadania e RG venezuelanos, conforme o Acordo de Genebra e do direito internacional, incorporando como consequência esse Estado ao mapa do território venezuelano. E aí você deve pensar, caramba, mas com tanto problema na Venezuela, uma população que está ficando paupérrima, com eleições próximas também, porque eles vão ter eleições por lá, para que o Maduro quer esse negócio? Bom, primeiro vamos a um contexto histórico, porque essa questão ela não vem de hoje. Retornando no tempo, a gente pode falar que essa disputa começou em 1648, na época colonização espanhola. Os franceses haviam ocupado a região e a coroa espanhola reivindicava a posse. Quase 2 séculos à frente, em 1811, a Venezuela já existia. Em 1814, ela pedia soberania sobre o território da Guiana, que nessa época pertencia ao Reino Unido. A briga ela prosseguiu juridicamente e em 1899, uma sentença num tribunal arbitral de Paris garantiu a soberania aos britânicos. Depois disso, passados 63 anos, em 1962, o governo da Venezuela entrou na ONU pedindo novamente a soberania sobre esse território, que continuava a ser britânico. Só que logo depois, em 1966, a Guiana se tornou independente. Ela virou um país. E esse processo ficou, de certa forma, suspenso. Inclusive, durante o governo do Hugo Chávez, a questão ela meio que foi dada como resolvida, porque o Chávez foi, visitou a Guiana, falou que eles eram outro país e que não tinha mais ambição territorial sobre aquela região. Só que o que mudou desde lá é que em 2015 foram descobertos poços de petróleo na região em frente à costa da Guiana. E não foi pouca coisa, foi uma descoberta muito relevante de petróleo. Colocando uma manchete da época aqui, veja que a Exxon, que é quem explora aquela região, fez um acordo com o governo, disse que a descoberta poderia ser 12 vezes maior que a
economia da Guiana. E, diante disso, a Venezuela já começou a cobiçar novamente a posse sobre aquela região. Até porque, depois do começo da exploração, foram levantados cada vez mais dados. Então, o que se tem hoje, por exemplo, é que na Guiana, na margem equatorial, nós temos uma capacidade estimada de extração de 11 bilhões de barris de petróleo. Para você ter ideia, a nossa capacidade aqui no Brasil, em termos de reservas comprovadas, é de 14,8 bilhões. Ou seja, na Guiana, que tem acesso a uma pequena região costeira, eles descobriram 75% do petróleo que nós temos comprovado aqui no Brasil. E nisso eu estou incluindo pré-sal e todas as outras bacias. E, logicamente, se você tem todo esse petróleo para um país pequeno, com uma população de menos de 1 milhão de habitantes, você tem uma verdadeira revolução em termos econômicos quando essa riqueza começa a ser extraída. De modo que, se a gente pega dados de 2023, levantados pelo FMI, a economia da Guiana deve se expandir cerca de 38%. Se você volta para o último ano, 2022, o PIB cresceu 62,3%, um recorde. A taxa de pobreza, que em 2006 era de 60%, hoje é estimada em 40%. E tenderia a continuar caindo com uma velocidade muito rápida, já que a Guiana, com esses dados, é o país que mais cresce no mundo, com reservas de petróleo tão grandes em relação à população que deve ultrapassar o Kuwait em produção de petróleo per capita. Ou seja, além de todo o contexto histórico dar um certo embasamento para o Maduro e do referendo que vai ser convocado para ver se a população também dá esse embasamento, e aqui eu estou supondo um referendo fair, né? Não sei se é o que acontece lá na Venezuela. Basta ver as últimas eleições que tivemos por lá. Mas o contexto histórico e o referendo são para dar um embasamento à invasão, uma vez que toda invasão, ela costuma ser justificada de alguma forma. Veja o Putin quando invadiu a Ucrânia, nas palavras dele, ele queria desnazificar o país, sendo que o Zelensky, o presidente, é judeu, mas foi a desculpa que ele deu para poder fazer o que fez. E logicamente você tem esse interesse econômico no petróleo, então essa situação está muito clara. A Venezuela ganharia muito dinheiro com essa invasão. Mas há outros motivos pelos quais eu acho que essa invasão não só é possível, como até seria provável. E eu espero estar errado, porque não vai ser bom para o pessoal da Guiana principalmente, e também para a América do Sul e para o Brasil. E que motivos seriam esses? O primeiro deles é que, ao declarar uma guerra, geralmente você tem a união da população em torno de um objetivo em comum. Você tem um inimigo externo a ser enfrentado. E essa já foi uma arma usada por ditadores ao redor do mundo. Saddam Hussein, por exemplo, se apressou a declarar uma guerra contra o Irã, para unir a população em torno de uma causa comum. E aí tudo que acontecia passa a ser culpa do inimigo externo. De modo que com isso o Maduro ele poderia unificar a população da Venezuela e inicialmente até crescer de popularidade, né? Porque o que acontece é assim que você declara uma guerra. Quando a população entende que você está atendendo o interesse dela. Veja, por exemplo, o George W. Bush, que declarou a guerra ao terror após 11 de setembro. A popularidade dele foi lá em cima. E aqui eu vou colocar um trecho de um vídeo só para mostrar uma fala do Maduro e depois eu faço um comentário. Aqui neste referéndum não estamos pensando em chavistas, antichavistas, independientes, ni. Estamos pensando em venezolanos e venezolanas que amamos nossa terra. Veja que ele disse, aqui não estamos pensando em chavistas e não chavistas, que é a divisão que há na Venezuela, mas sim nos venezuelanos e venezuelanas que amam sua terra, ou seja, está unindo o povo contra o inimigo externo. Um truque que costuma dar certo. Como eu disse, pode aumentar a popularidade. A única coisa ruim é quando essa guerra iniciada ela é perdida, mas aí temos um segundo ponto a favor da Venezuela. O fato de que essa seria uma guerra fácil, porque a Guiana é um país muito pequeno, 800 mil habitantes. Pesquisando dados sobre a Força Armada da Guiana, eu vi que eles têm 4.600 militares, o que até faz sentido, né? Veja que é um efetivo de 0,5% da população da Guiana. Proporcionalmente, é uma força armada maior do que a nossa. Quando eu estava no exército, e eu coloco só exército, não estou colocando marinha e aeronáutica junto, mas o efetivo era de 200 mil militares, num país com 210 milhões de habitantes. Ou seja, 0,1% da população estava no exército aqui no Brasil. Na Guiana, eles até multiplicam isso vezes 5. Mas mesmo assim, qual é a chance de um exército tão pequeno contra a Venezuela, que é um país que ele está combalido em termos econômicos, mas tem uma força armada com efetivo muito maior, variando aqui, segundo estimativas, entre 100 e 150 mil militares, sem contar as milícias e a Guarda Nacional. E aí veja que esses motivos trazem uma certa assimetria positiva para a Venezuela em termos de risco, porque se ela inicia uma guerra e ela ganha, bom, ela vai ter direito a muito mais dinheiro vindo do petróleo, vai aumentar a popularidade do Nicolás Maduro, num conflito que seria relativamente rápido e fácil de ser vencido. Agora, se esse conflito não é vencido, se tem intervenção internacional, se ela toma mais sanções, isso não é nada muito diferente do que a Venezuela já sofre. Inclusive, os Estados Unidos aliviaram um pouco as sanções nos últimos tempos porque queriam voltar a comprar petróleo da Venezuela, devido às tensões globais que nós já conhecemos, né? As sanções à Rússia, etc., o preço do petróleo subindo. Eles também sofreram pressão inflacionária lá, então queriam comprar petróleo mais barato. Só que para isso eles pediram eleições com muito mais transparência na Venezuela. Lembrando que as eleições são ano que vem. E provavelmente o Maduro não quer dar a transparência que os Estados Unidos pediram. Então, quando algum tipo de sanção
chegar, ele simplesmente vai falar que a sanção está chegando porque ele foi defender os interesses da população, vai poder fazer a eleição como ele sempre faz e continuar no poder com uma vitória com 51% dos votos, que é o que costuma acontecer na América Latina se você for olhar as últimas eleições. E aí, já pensando nesse ponto da sanção internacional, a gente tem que pensar também que sanções elas podem vir de certos países, mas também há apoio para a Venezuela de outros, como por exemplo a Rússia. A Rússia apoia a Venezuela. E você deve pensar, poxa, mas a Rússia está ocupada com o conflito na Ucrânia. O Irã apoia a Venezuela, ele está ocupado agora olhando essa questão de Hamas versus Israel. Em termos ideológicos, a proximidade da Venezuela com, por exemplo, China. E aí, como esses países estariam ocupados com questões internas, poderiam não dar ajuda à Venezuela. Mas veja bem, talvez o interesse desses países seja realmente de mais conflitos acontecendo no mundo. Porque se você pensa no grande vencedor desse novo conflito entre Israel e Hamas, o nome dele é Vladimir Putin. Afinal de contas, quantas notícias você viu sobre Rússia e Ucrânia depois que o Hamas atacou Israel? E que desde então Israel tem dado a represália, a resposta. Elas quase não aparecem mais em comparação com o que aparecia antes. De modo que, para Vladimir Putin, quanto mais conflitos acontecendo no mundo, melhor. A gente pode usar a analogia de uma professora tomando conta de várias crianças. Crianças pequenas. Aí, de repente, o Vladimir vai lá e morde a criança Volodymyr Zelensky. Ela começa a dar atenção para essas duas crianças. Nisso, outras crianças começam a se atacar. Ela não tem como dar atenção para todo mundo. De modo que uma criança que podia estar quietinha, olha para a desavença dela e fala: agora é a hora que eu for resolver o meu conflito com você. Porque a professora não consegue dar atenção. Essa professora são os Estados Unidos e essas crianças têm esse bando de ditadores que existem pelo mundo que querem aproveitar para resolver assuntos agora. Então, quanto mais conflitos acontecendo, maior a diluição da atenção americana. E, inclusive, quem ganha com isso também é a China. Porque se você tem um monte de conflito acontecendo, os Estados Unidos mandando porta-aviões para apoiar Israel, tendo que intervir aqui na América do Sul, caso Venezuela e Guiana venham a entrar em guerra, mandando dinheiro e armamento para a Ucrânia contra a Rússia. Será que eles vão continuar tendo fôlego, com grande déficit fiscal, com déficit comercial, para apoiar Taiwan numa eventual invasão chinesa? Esse é um outro ponto relevante. E por fim, qual seria o papel do Brasil nisso? Porque naturalmente, o Brasil, como um país que tem a liderança da América do Sul, deveria se manifestar desde já sobre essa questão expansionista da Venezuela e falar sobre determinação dos povos, soberania dos países, questão de paz interna, cooperação. Mas desde que o Maduro falou que faria o referendo, o Brasil não falou nada. Tanto o presidente Lula quanto Itamaraty não se manifestaram sobre a questão. Mas uma hora terão que falar, após o referendo, que eu creio que provavelmente será positivo a favor de uma anexação de Essequibo, o Brasil vai ter que falar algo. E aí me preocupa o que será falado. Porque se você pega Rússia e Ucrânia, o presidente Lula já falou que o Zelensky ele provocou o conflito. E a solução dele seria parar agora e dividir os territórios, com a Rússia ficando com aquilo que foi conquistado. Se você pega Hamas versus Israel, o presidente Lula ele foi incapaz de chamar o Hamas de terrorista no começo e depois, mesmo falando a palavra, ficava bem nítida a posição dele de não condenar o que o Hamas fez. E nisso estamos falando de pessoas muito menos ligadas à esquerda brasileira em comparação ao Maduro e à Venezuela. Então o que eu acho que poderia acontecer é que simplesmente o Brasil, exercendo sua liderança regional, seria chamada para fazer a paz, depois do conflito já iniciado e da região que a Venezuela quer, anexada. Aí nisso, o Lula daria a solução para o conflito exatamente igual a solução que ele deu para a Rússia e Ucrânia. Para e deixa o que foi conquistado e fica por isso mesmo, de modo que para a Venezuela seria excelente, uma vez que ela teria a decisão do Brasil praticamente favorável ao que já tinha acontecido, embora dê para falar, não, a gente não era favorável ao conflito, mas agora que já aconteceu, tem pretensões históricas, divide essa parte e deixa como está. Inclusive, um ponto relevante para se preocupar sobre essa questão é, caso essa invasão venha acontecer, por onde ela irá acontecer? Porque a região do Essequibo em si, ela tem muitas matas, uma região bem fechada. Será que vai ser realmente fronteira Venezuela-Guiana? Será que ela virá pelo mar? Ou talvez até, vamos lembrar, o Brasil faz fronteira com ambos? Vai ter algum tipo de contorno pelo território brasileiro? Porque vamos lembrar que essa é uma guerra aqui, é vizinha, com consequências reais. Uma das coisas que você pode esperar em uma guerra é a questão de refugiados, que nesse ponto seria muito mais simples do que em outros locais devido à pequena população que existe na Guiana. E outra coisa que podemos esperar também será muito movimento em redes sociais, porque se uma questão entre Rússia e Ucrânia, entre Israel e Hamas, já mobiliza as redes como nós vimos nos últimos anos, imagina um conflito acontecendo do lado da nossa casa. De modo que a posição do presidente Lula, que eu já acho que vai ser mais pró-Venezuela, pode vir a inclusive definir o destino da próxima eleição aqui no Brasil. Só que tudo isso a gente vai saber somente após o dia 3 de dezembro. E eu já me comprometo, caso o resultado do referendo seja positivo, aliás, positivo não, negativo no contexto geral, mas um sim para a questão da Venezuela anexar Essequibo, eu devo fazer um podcast no Sócio sobre esse assunto.
E para fechar o vídeo, eu quero saber a sua opinião. Você acha que vai acontecer essa invasão? Você concorda que há muitos argumentos pró-invasão se você pensar com a cabeça do Maduro? Ou você acha que não? Que isso aqui, na verdade, não vai dar em nada, que é só conversa do Maduro e simplesmente nada irá acontecer? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E para deixar clara e transparente a minha, colocando aqui o meu chapéu de ditador venezuelano, frente aos motivos que eu coloquei, é logicamente provável a decisão favorável a uma invasão. Então eu acho que isso tem chance grande de acontecer. Mas, como eu disse, eu espero estar errado, porque não seria bom para ninguém, exceto para Maduro e seus aliados. Eu fico por aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no Você Mais Rico. Um grande abraço e até a próxima.